Pessoal, dando continuidade então à análise dos princípios limitadores do direito penal, agora nós iremos tratar do princípio da humanidade ou da humanização das penas. Da forma como nós estamos estudando os princípios limitadores, me parece que já está claro que o direito penal, que o Estado tem o poder de punir as pessoas, desde que obedecidas algumas condições que já foram estabelecidas. Ou seja, ele não pode punir qualquer comportamento, ele precisa editar uma lei, ele precisa dizer quais as consequências estarão previstas nessa lei, ele não pode punir apenas a produção do resultado, e agora nós chegamos no momento da punição da pessoa que não poderá ter violada a sua dignidade. O princípio da humanidade nada mais é do que o resultado de um processo gradativo da evolução da forma como o Estado lida com o comportamento criminoso. Se vocês pegarem os livros de história, se vocês pegarem os livros e a parte histórica do estudo do direito penal, vocês verão que existe um gradativo e significativo avanço no sentido de como eram feitas as práticas punitivas. Nós podemos encontrar desde as penas de caráter corporal, as penas de caráter cruel, as penas de caráter infamante, as penas de trabalhos forçados, até chegarmos no modelo daquilo que vem estabelecido na Constituição de 1988, enfim, basicamente todas as constituições democráticas, que é a ideia de que a pena não poderá violar a dignidade da pessoa humana. Ou seja, deve-se sempre ter, quando se responde a um crime, a ideia de uma racionalidade atenta à dignidade da pessoa humana e uma noção de proporcionalidade das penas. Ou seja, a pena sempre deverá ser proporcional ao prejuízo causado a uma pessoa. Trocando em miúdos, uma pena para um crime de furto não poderá ser mais grave do que aquela prevista a um crime de homicídio, porque não seria minimamente proporcional. Além disso, pessoal, a ideia do princípio da humanidade é, como eu disse para vocês, que o limite de toda pena estabelecida pelo Estado deve radicar na noção de dignidade da pessoa humana. Tanto isso é verdade que a previsão constitucional, lá no artigo 5º, estabelece que é vedado ou são vedadas as penas infamantes de trabalho forçado, de banimento, ou seja, e a pena de morte. Nós não podemos ter estabelecido de forma oficial por parte do Estado brasileiro penas vedadas na Constituição. E aí na síntese vocês podem ver direitinho que essas previsões estão estabelecidas lá no artigo 5º, inciso 3º, inciso 46 e inciso 47 da Constituição. Dê uma olhada exatamente e me digam se vocês conseguem encontrar em algum crime previsto no Código Penal ou em alguma outra legislação alguma dessas penas previstas, ok? Claro, pessoal, que aqui nós temos que ter muito cuidado. A pena de maus tratos, a pena de tortura, as penas de caráter infamante, elas não são penas autorizadas pelo ordenamento jurídico, ou seja, elas não têm legitimidade. Porém, se nós olharmos o estado em que se encontram as penitenciárias, o estado inconstitucional das coisas que se encontra o sistema penitenciário brasileiro, vocês podem achar que esse princípio está sendo violado. E, de fato, na prática, esse princípio está sendo severamente violado. Nós não estamos punindo as pessoas de acordo com aquilo que vem previsto em lei. A punição hoje assume no direito penal brasileiro um caráter muito além daquilo que vem previsto em lei. Ou seja, nós não estamos apenas punindo, nós estamos querendo humilhar. Este é um ponto bastante delicado, bastante sensível, e eu agrego a essa nossa discussão algo que aconteceu agora recentemente. Nós tivemos, neste ano de 2020, no programa Fantástico, uma reportagem do médico Drauzio Varela, que apontou a situação envolvendo o encarceramento de pessoas trans. E isso, pessoal, é uma questão extremamente complicada, porque elas são inseridas dentro do sistema penitenciário masculino. Não existe essa categoria prevista na lei e elas acabam tendo que se submeter a condições de tratamento absolutamente degradantes, que não são consequências previstas na lei. Os relatos que nós tivemos a oportunidade de ver mostram um absoluto grau de detalhes e riqueza e contundência
que é uma vida absolutamente indigna que se submetem essas pessoas. E eu não entro na discussão da gravidade dos crimes, como acabou entrando posteriormente em relação a uma das detentas que foi objeto da entrevista, porque não está em discussão aqui a gravidade do delito, mas o respeito à dignidade da pessoa humana. E aqui, antes que vocês fiquem preocupados, eu estou sim preocupado com a vítima. Eu estou sim preocupado com a vítima que foi alvo de um crime bárbaro e atroz. O grande problema é que eu, enquanto professor, enquanto advogado, e vocês, enquanto futuros graduados em direito, bacharéis em direito, advogados, promotores, delegados, juízes, vocês não podem partir do pressuposto que o Estado está legitimado a impor essas penas e este caráter aflitivo a essas penas. Penas graves, penas duras não tem nada a ver com penas aflitivas. A pessoa não precisa sofrer no sentido de se ver despida da sua dignidade, se ver despida da sua humanidade. Até porque, pessoal, no final das contas, o tratamento degradante que muitas vezes é dirigido a essas pessoas que estão presas acaba se convertendo numa verdadeira panela de pressão, se convertem em pessoas mais revoltadas com o mundo e muitas vezes mais violentas no momento que saem da prisão. Isso não significa em momento algum passar a mão na cabeça pelos delitos. Eu não quero que vocês saiam com essa ideia. O princípio da humanidade não é passar a mão na cabeça de quem cometeu um crime. Pelo contrário, é responsabilizar o Estado em punir, sim, exemplarmente as pessoas que praticaram crimes, mas sem violar a dignidade da pessoa humana. Ou seja, as pessoas que cumprem pena, elas estão sob responsabilidade do Estado. Uma pessoa que é vítima de um crime dentro de um estabelecimento prisional reverte em responsabilização e possibilidade de responsabilização penal do Estado, porque ele está sob custódia do Estado. Então, mais do que nunca, esses presos têm que estar em situação de segurança para poderem cumprir a pena que é imposta pelo Estado. Novamente, pessoal, em sistemas mais polêmicos, eu sei que não há um espaço agora para uma discussão e um debate em tempo real, mas eu jogo o convite novamente para vocês se manifestarem no fórum, para a gente debater, se for do interesse de vocês, mas eu não quero aqui que vocês saiam com uma visão turva das coisas. O direito penal, ele parte de legitimidade, de fundamentos de legitimidade, ele deve sim responsabilizar as pessoas, ele tem sim o poder e o direito de punir as pessoas, mas desde que atenda aos limites estabelecidos, não por mim, não pela minha boa vontade, não pela minha sensibilidade, mas por aquilo que vem estabelecido na Constituição, que é o primado do respeito à dignidade da pessoa humana. Sim, o sujeito que praticou um crime, ele não respeitou a dignidade da pessoa humana da vítima. Tanto isso é verdade que ele está sendo sujeito a uma pena criminal. Agora, nós não vamos conseguir corrigir o problema da prática do crime dessa pessoa impondo a ela uma violação da dignidade da pessoa humana. Então, legitimamente, o Estado não prevê, e de fato não prevê penas que violem o princípio da dignidade da pessoa humana. Nós temos inúmeros diplomas internacionais que acabam por elevar muitas vezes a régua do tratamento do preso. Nós podemos ver as regras Mandela de tratamento do preso, que são recomendações aos estados. Nós temos a lei de execução penal prevista no Brasil, que traz uma série de regulamentos relativos à execução da pena no Brasil, e nós temos a Constituição. Esses são os diplomas que nós temos que observar enquanto pessoas que vão lidar com o direito à risca. O grande problema é que, na prática, muitas dessas questões acabam sendo absolutamente negligenciadas. A situação penitenciária é uma situação que dispensa apresentações, uma situação grave, uma situação terrível, uma situação que todos nós visualizamos os problemas que geram. E sabemos que muitas dessas penitenciárias hoje, desses estabelecimentos prisionais, eles não contam minimamente com a participação do Estado. E isso, pessoal, é muito grave, porque ela fica à mercê, toda a gestão da pena, a encargo, muitas vezes, de interesses particulares dos chefes e líderes de facções. Isso é muito preocupante. Tá, pessoal? Então, com relação ao princípio da humanidade ou da humanização das penas, eu só pontuo que o limite de toda a pena criminal deve ser aquele radicado na noção de dignidade da pessoa humana. Nós não podemos punir violando a dignidade da pessoa humana, retirando da pessoa a dignidade da pessoa humana,
E não devemos também permitir que a execução dessa pena acabe por ensejar esse tipo de violação. Agora, enquanto princípio orientador e limitador do direito penal, nós temos, em grande medida, isso observado à risca. Nós não temos previsto no Código Penal nenhuma pena de caráter infamante, nenhuma pena de trabalhos forçados, nenhuma pena de tortura, nenhuma pena que intervenha fisicamente no corpo do apenado. E nós não temos previstas a pena de morte. Em nenhum crime nós temos previsto isso. Agora, claro, na prática, na execução, nós sabemos que essa distância nem sempre é respeitada, que este princípio da dignidade da pessoa humana nem sempre é respeitado. E o mais assustador é que muitas vezes esse princípio da dignidade da pessoa humana e esses limites e vedações constitucionais são feitos pelo Estado à margem da lei. Tá, pessoal? Eu quero que vocês reflitam sobre isso. Qualquer dúvida, qualquer questão, mandem lá no fórum e a gente vai discutindo ainda mais um pouco. Tá, pessoal? Um abraço, até mais. Tchau, tchau.